Tá no ar mais um Desconhecidos Podcast, um lugar de conversa de pessoas que já são sucesso, que já são bem-sucedidas em diversos âmbitos da sua vida e da sua particularidade. Afinal, ter sucesso é ser feliz. Eu sou Sabrina Nascimento, junto com Felipe Barcelos. Hoje temos como convidada Mariana Andrade. A Mariana que é uma pessoa de um coração de generosidade enorme, e isso acrescenta bastante em todos os lugares que ela passa. E esse é só apenas um dos motivos que faz com que ela seja nossa convidada no dia de hoje. Muito obrigado, Mário, por ter aceito o convite. Ficamos muito felizes por você estar aqui hoje e dar um pouquinho mais do seu testemunho sobre o que você gosta da sua vida e etc. E eu queria começar já perguntando para você, hoje, quando você for deitar a cabeça no seu travesseiro, o que significa para você ter tido um dia de sucesso? Na hora que você deita e fala assim, poxa, eu tive um dia de sucesso. Olha, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Eu achei sensacional. E às vezes a gente não se enxerga com a mesma ótica que as outras pessoas nos enxergam, né? Então, para mim foi uma surpresa muito grande ter recebido esse convite. Realmente fiquei muito feliz. E eu tenho uma admiração assim muito grande pelo trabalho de vocês, pela Sabrina, que é minha amiga pessoal. Então isso para mim é muito bom saber que eu tenho pessoas do meu lado que me enxergam dessa forma, né, como uma pessoa de sucesso. Para mim, sucesso é, acima de tudo, saber que as pessoas que eu amo e as pessoas que eu me inspiro têm orgulho de mim. Isso para mim é o essencial. É saber que a minha mãe, meu pai, os meus avós, os meus tios, que são as pessoas que eu mais amo no mundo, e o meu irmão, principalmente, né, que ele me tem muito como espelho, são pessoas que sentem orgulho da Mariana que eu sou hoje, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu sei que até mesmo com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, a minha família tem orgulho de mim. E os meus amigos também, claro. Muito bom, Mari. Fico muito feliz com a sua definição de sucesso, e principalmente essa questão de ser um orgulho, sabe? Um espelho para as outras pessoas. Essa sensação de ser um espelho para o seu irmão, como é no dia a dia? Olha, isso para mim foi, na verdade, foi uma chave que virou há um tempo atrás, né? Eu tive, quando meu irmão nasceu, eu tinha de 6 para 7 anos. Então, teve toda aquela situação, né, dos ciúmes, uma criança nova, aí você vai dividir a atenção dos seus pais. E eu, como uma boa taurina, sou muito ciumenta. Então, no começo, era difícil entender a necessidade que ele demandava de atenção dos meus pais, né? E durante um bom tempo, isso foi um divisor de águas no meu relacionamento com o meu irmão. A gente brigava muito, eu dizia por diversas vezes que não era ciúmes, mas por muitas vezes era ciúmes, né? E eu descobri isso um dia que eu peguei uma carta. Minha mãe tem o hábito de guardar recordações, né, da infância, coisas que a gente escreve, recadinho, bilhetinho. E eu encontrei uma carta dele dizendo que ele me amava muito e que ele não entendia o porquê que eu não gostava dele. Quero fazer chorar. Nossa, mas eu chorei tanto, mais tanto, mais tanto. Falei, mas como assim? Eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão. Mas aquele conflito de infância, de não entender, aquilo gerou uma distância entre a gente. Então a gente brigava muito, a gente brigava sempre. Mas era aquela briga de irmão, com amor, né? Não tinha... Enfim. E aí, a partir disso, eu falei, cara, eu sou um espelho pro meu irmão. Ele me vê como um espelho, né? Então, eu preciso mudar a minha postura e passar a ser um exemplo para ele de tudo. Então, se eu quiser um dia, não exigir, mas ensiná-lo, né? Qual o melhor caminho, mostrar para ele, dar conselhos da vida, eu preciso ser um espelho para ele, eu preciso ser um exemplo para ele.
E foi nesse dia que a chave virou, sabe? Então eu passei da irmã que brigava porque tinha ciúmes, porque, sei lá, a minha mãe deu um presente pra ele, não deu pra mim, pra irmã que conversa, que aconselha. E foi difícil essa transição até pra ele entender. Por que naquele momento eu deixei de ser a irmã que brigava com ele por qualquer coisa e passei a ser a irmã que sentava e dava sermão nele, vamos colocar assim. Que nem ele fala, você tá dando sermão. Então, eu não tô te dando sermão, eu tô falando do teu bem porque eu já passei por isso, né? Então, hoje, a gente tem uma relação, assim, maravilhosa. Ele me conta tudo. Quando ele precisa de um conselho, precisa de alguma coisa, ele me procura. E a gente criou um vínculo, um laço muito legal, né, entre irmãos. E isso, para mim, é muito importante. Porque eu quero que ele extraia o melhor da vida e das experiências que ele tem, né? E que eu possa passar o mínimo para ele do que ele precisa fazer para não sofrer tanto, né? E aí usar as experiências negativas que eu tive na minha vida para fazer com que ele não sofra tanto. Muito bom. E quando você se depara frente a uma decisão que você vai tomar, ou na sua rotina, e você lembra que você é um espelho para ele, como isso influencia o seu dia a dia? Difícil essa pergunta. Assim, eu sou uma pessoa que, apesar de não gostar disso, mas isso é bom pra mim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a opinião das pessoas. Não no sentido negativo, de que eu vá me cobrar ou deixar de fazer algo pensando, o que as pessoas vão achar. Mas eu procuro sempre ter uma postura em que eu não vá criar comentários desnecessários ou que sejam diferentes da intenção que eu tenho em relação àquilo, né? Então, isso acho que é independente de ser o meu irmão ou de ser qualquer... Eu sou assim, é o meu jeito, eu não consigo... E assim, é uma coisa que, se eu tenho algum comportamento, alguma atitude que eu percebi que eu causei polêmica ou que eu gerei comentários que não fidelizam o que eu sou de verdade, isso me incomoda muito. E aí eu procuro meios de mostrar que, não, eu não sou assim, eu não sou dessa forma. Mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. E isso eu sou assim na minha vida, no meu dia a dia. Isso acho que vai se aplicar para ele e para todas as pessoas que estiverem próximas a mim. Esse encontro do que a gente com a expectativa dos outros, às vezes o olhar do outro, é uma distância, né? E só acho que as experiências dão suporte para a gente entender de fato quem a gente é. E, enfim, não sei se você passou por algo que falou, eu fugi do que realmente eu sou e não sou essa pessoa, eu errei aqui e tal. Com certeza. Com certeza já passei. Teve um período da minha vida que foi um período que aconteceram várias coisas, né, que deu tudo errado. Tudo. Eu perdi o emprego, eu precisei trancar a faculdade, saí de um relacionamento de 7 anos praticamente. Então, assim, mudou tudo, minha vida virou de cabeça para baixo. E foi tudo novo, foi tudo novidade para mim. E por alguns meses eu me perdi, no sentido de não me perdi, enfim, no sentido de que eu estava tão confusa com tudo que estava acontecendo que eu não conseguia me conectar com os meus sentimentos de verdade. Eu não sabia reconhecer os meus sentimentos, eu não sabia dar nome aos meus sentimentos. Eu tô triste. Mas eu não tava triste, eu tava frustrada, eu tava decepcionada, eu tava deprimida, eu tava várias coisas, não era só triste. E aí, quando eu consegui reconhecer, quando eu consegui nomear o que eu tava sentindo, nomear as minhas emoções, foi quando eu caí na real e eu falei, o que eu tô fazendo? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim. E aí tudo mudou, sabe? Foi uma chave que virou. Mas eu tenho pra mim que foi necessário, foi um momento que eu precisei passar para realmente me conectar e conseguir entender de fato quem é a Mariana. E ainda assim, hoje eu ainda não sei 100% quem eu sou. E a gente vai se descobrindo todos os dias, mas foi um período muito importante. O que te ajudou a virar essa chave e começar a se descobrir mais? Olha, eu acho que o principal assim foi o senso de que eu estava crescendo e que eu não era mais uma adolescente, que eu precisava fazer escolhas para minha vida, né?
Eu não podia viver como se a vida fosse uma festa American Pie 24 horas por dia. Então eu precisei cair na real e falar, agora eu sou uma adulta e eu preciso adquirir responsabilidade. Porque é muito engraçado esse período da minha vida, porque eu sempre fui uma adolescente que eu sempre tive muita responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável. E esse período que eu fiquei totalmente irresponsável não tinha nada a ver comigo. Tanto que todo mundo falava, nossa, o que tá acontecendo com a Mariana? As minhas amigas ficaram assustadas. Nossa, o que tá acontecendo? Porque eu me tornei o oposto do que eu sempre fui. Eu sempre fui aquela aluna certinha, que estuda, que é organizadinha, que tem o caderno bonitinho. Sempre fui essa pessoa. E aí, o que realmente me fez me reconectar foi isso, esse senso. Eu falei, eu tô jogando fora todos os anos que eu me dediquei, todos os anos que eu me empenhei, todos os anos em que eu fui uma pessoa centrada, organizada, eu tô jogando fora por frustrações, né? E aí eu deixei para trás coisas que eu tinha conhecimentos que eu tinha adquirido e ensinamentos que eu tinha adquirido da minha família e das pessoas próximas a mim, eu deixei para trás por uma frustração. E aí eu pensei comigo, o que é mais importante na minha vida? A minha frustração, e eu vou ficar vivendo essa frustração pro resto da vida e vivendo uma vida que não é minha? Ou eu vou colocar uma pedra em cima disso e vou atrás de quem eu sou, do que eu preciso, dos meus ideais, do que eu acredito. E aí foi esse estalo. Geralmente o amadurecimento dói. Nesse caso, você sente que doeu mais o fato de você ter se tornado uma adulta ou foi mais aliviante? Assim? Doeu bastante. Não foi pouco, não. Foram muitas noites de choro em posição fetal. Eu sempre fui uma... Minha mãe fala, você sempre foi mimada, né? E, sim, de fato, eu sempre fui mimada. Eu fui a primeira, vamos dizer assim, a primeira neta, a primeira sobrinha, né? Então, eu tinha tudo. Meus avós me davam de tudo, meus tios me davam de tudo. Então, eu sempre fui a queridinha, a netinha da vovó, que a vovó acordava com a bisnaguinha com requeijão e o todinho todo dia de manhã com a minha mantinha no sofá. Eu fui essa criança, né? E eu reconheço isso, que eu tive esses privilégios, né? E a partir do momento que eu precisei reconhecer que eu cresci e que eu não teria mais isso, teria em proporções muito menores, né? Claro que eu tenho o carinho dos meus pais, eu tenho o carinho dos meus avós, a hora que eu precisar, que eu quiser ir lá na casa da minha avó e falar pra ela, avó, faz um docinho de abóbora pra mim, eu sei que ela vai fazer, né? Mas é diferente, né? As responsabilidades são diferentes, a gente tem que correr atrás, né? Não tem ninguém para pegar na tua mão e correr atrás por você e ser provedor, né, para você. Então, doeu bastante de entender que eu cresci, né? E eu sou uma pessoa que sou muito apegada. Então, assim, eu era muito apegada na minha mãe, naquela coisa de, a minha avó, eu não me vejo sem eles, e aquela coisa de estar ali com a família. E é engraçado até que esse ano, no final do ano passado, eu comecei a morar sozinha. E eu achei, na minha cabeça, eu nunca me imaginei morando sozinha com 24 anos. Eu achava que eu ia, sei lá, morar sozinha um dia que eu... Sozinha, né, entre aspas. Um dia que eu casasse, que eu tivesse a minha família. E eu nunca estive preparada para isso. Porque eu pensava que ia ser a maior choradeira. Que eu ia chorar horrores, ia sentir saudade da minha família todo dia. E foi totalmente diferente. Totalmente. Mas... para chegar nesse entendimento que eu tenho hoje, eu precisei passar por grandes noites de choro. Eu chorei muito, 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 porque para mim era muito difícil desapegar disso, sabe? De cortar o cordão umbilical mesmo, entender? Agora você é uma mulher, você não é mais uma adolescente, você não é mais uma menina, você é uma mulher que tem que correr atrás dos seus objetivos e para isso você tem que se desprender, você tem que sair do ninho. Mas foi difícil. Mari, puxando um pouco do que você falou, segundo alguns depoimentos que levantamos, uma das coisas que faz admirar você é o coração, é a organização, é você ser extremamente dedicada, focada, e você acha que talvez esse desprendimento tenha esse entendimento de, meu Deus, eu cresci aqui, eu tenho desafios agora, eu chorei várias noites, deu ainda mais suporte para você ser essa pessoa que ouve as outras pessoas e incentiva as outras pessoas? Com certeza, com certeza.
Porque, assim, a minha mãe sempre me ensinou isso, né? Ela sempre colocou desde pequena na minha cabeça uma coisa que ela fala muito: você não tem que depender de ninguém para nada, né? Você tem que buscar o teu sucesso, você tem que buscar o que você quiser, você tem que buscar. Nada é impossível, mas para você conquistar, você tem que buscar, você tem que trabalhar duro para isso. E sobre essa questão que você falou de ouvir outras pessoas, incentivar outras pessoas, né? Eu procuro sempre retribuir o que eu recebo. Então, ao longo da minha vida, de toda a minha vida, de todos os meus 24 anos de vida, eu tive muitas pessoas que me ouviram, muitas pessoas que me acolheram, muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, né? E tenho até hoje. E vocês são prova disso, vocês estão fazendo isso agora nesse momento. Isso para mim esse convite foi maravilhoso, de verdade. Então eu procuro retribuir para outras pessoas o que fazem por mim, né? Quando eu recebo o colo de alguém, quando eu recebo o apoio de alguém, em algum momento na minha vida vai aparecer alguém precisando do meu colo e do meu apoio, né? E eu procuro fazer isso da melhor forma. Às vezes eu erro, não faço da melhor forma, mas eu procuro sempre passar, como se fosse uma corrente, né, de boas ações. Eu procuro sempre passar isso adiante e não deixar isso morrer em mim. Isso é algo sensacional. Porque eu acredito muito que o universo vai nos trazer o que a gente já tem na gente, né? Então, se a gente tem amor, a gente vai receber amor. Se a gente tem sucesso, a gente vai receber sucesso. Então, é bonito ver que você passa para o universo aquilo que você já tem dentro de você. É exatamente isso que você falou. A gente vai receber aquilo que é energia, né? Você vai receber aquilo que você está emanando e as energias vão se conversar, né? Mari, você falou, né, ao longo de toda a sua vida, 24 anos, é bastante tempo, com certeza, mas você já chegou a se imaginar onde você está hoje, de estar morando sozinha, por exemplo, foi um dos tópicos de conseguir suas conquistas, sejam elas quais forem, e como essas mudanças impactaram, assim, outras áreas, porque essas experiências, talvez, as negativas, as positivas, né, foram somando em quem é a Mariana. E, enfim, você chegou a sonhar com tudo que está acontecendo? Então, é engraçado falar disso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito. E eu venho tentando dar mais valor às minhas... Não que eu não valorize as minhas conquistas, mas dar mais valor ao meu esforço, né? Ao quanto eu me esforço. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo alguns comentários que eu fico até surpresa, né? Eu postei esses dias no Instagram uma foto brincando lá, falando sobre o leite em pó. Que eu tirei uma foto do leite em pó e coloquei assim: o lado bom de morar sozinha é que você pode colocar uma colher cheia de leite em pó na boca e ninguém vai brigar com você. E aí tiveram várias pessoas que vieram comentar: nossa, você tá morando sozinha? Nossa, eu não acredito, que incrível. E aí eu parei pra pensar assim, já tem um mês que eu tô morando sozinha, fez um mês ontem. E eu parei, eu falei, realmente, é muito incrível, eu tô morando sozinha, com 24 anos, e eu não tinha me dado conta ainda do quanto isso foi tão automático, né? Eu quis, eu me planejei, fui lá e fiz. Então, foi muito aquilo, né? Do passo a passo, e eu não parei pra avaliar o quanto eu realmente conquistei, né? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, é dar mais crédito pro meu esforço, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito do momento, né? No último ano eu não tinha pensado em morar sozinha. Eu pensei em morar sozinha por um acaso, porque eu vim para essa casa ficar com meu pai casou, e aí do nada eu falei, eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar mais. Eu gostei de ficar aqui, eu quero ficar aqui. Me encontrei no sossego, na paz, que é aqui onde eu moro. E é muito assim, a minha vida é muito assim. Eu quero um negócio, então tá, eu quero. Então, eu quero e eu quero agora.
eu decidi e eu vou querer fazer agora. Se eu decidir que eu quero pintar o cabelo de rosa hoje, eu vou caçar uma farmácia que esteja aberta pra eu comprar uma tinta rosa e pintar o cabelo de rosa. Enquanto eu não achar, eu não vou sossegar. E isso é bom e isso é ruim, né? Porque às vezes você se frustra quando você exige demais de você e dos outros. Mas na maior parte do tempo, pra mim, é bom. Teve um episódio com a Mari que eu liguei e estava atrás de uma pessoa para compor um trio de competição. Aí eu mandei mensagem, a gente muito tempo sem se falar. Eu falei, oi, você quer participar de uma competição na USP? Dia tal, a gente tem que ir para São Paulo. Ela, beleza, vamos. Acabou, fomos. E pronto, assim, sem perguntar o que era, como era, o que tinha que fazer. Ela gostou da ideia, falou, desafio, vou lá fazer, vou embora. Exatamente. Eu sou muito assim. E se eu tomo uma decisão, é muito difícil. É muito difícil mesmo me convencerem do contrário. Eu sou muito teimosa. Eu acho que a palavra é essa. Não é nem tipo, ela é perseverante. Não, eu não vou colocar. Eu sou teimosa, no sentido literal da palavra. Teimosa tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Não vou colocar palavras bonitinhas aqui. Ela é perseverante, é batalhadora. Não, eu sou teimosa mesmo. Eu acho que é importante saber conhecer também, né, o lado que a gente sabe que não é tão positivo, porque ninguém é perfeito, não tem como ficar mudando as nossas imperfeições para palavras bonitinhas. Exatamente. Sobre o que você falou, que precisa dar mais valor aos seus esforços, hoje, em que você aplica a maior parte dos seus esforços? Olha, hoje, no ano de 2021, né, eu decidi que os meus esforços vão ser aplicados para o meu autoconhecimento. Descobrir o que me faz feliz, quais são os gatilhos que me fazem, às vezes, ter comportamentos que eu não gosto, né, e que são prejudiciais para mim e para outras pessoas, buscar melhorar isso de alguma forma. Então, o ano de 2021 eu escolhi para isso. Eu quero que esse ano seja o ano que vai representar o meu autoconhecimento e saber quem eu sou de verdade, né? Eu também estou tentando focar isso nesse ano, uma transição do ano passado para esse. E como que foi no começo? O que te ajudou no começo a começar a se autoconhecer? Porque eu acho que esse primeiro estalo de eu preciso me autoconhecer mais. Eu sei que alguns dos meus problemas, alguns dos meus, enfim, independente do que seja, ele inicia quando a gente começa a se autoconhecer, né? As melhorias, a evolução. Qual foi o seu primeiro passo assim para autoconhecimento? Olha, eu acho que o start eu preciso descobrir o que eu vou fazer comigo, né? Foi quando eu passei por um episódio não muito bom na minha vida, que coincide com aquela fase que eu comentei que eu fiquei perdida, enfim. Eu passei por um episódio que eu tive depressão e eu tive algumas crises de ansiedade. E eu perdi o controle totalmente. Perdi o controle totalmente da minha vida, perdi o controle totalmente das minhas reações, das minhas ações e de tudo, das minhas emoções principalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, muito alegre, que faz piada de tudo, e eu me vi numa situação que eu não conseguia levantar da cama para tomar banho. Eu fiquei uma semana dentro de um quarto com a janela fechada, eu não podia ver a luz do dia, porque se eu visse a claridade eu chorava. Eu não suportava ver a luz do dia. Né? Foi um período bem complicado que algumas pessoas não entendiam, porque eu estava sempre sorrindo, sempre postando fotos, sempre me divertindo, e algumas pessoas entendiam, nossa, como que ela tá depressiva? Se ela tá sempre sorrindo, se ela tá sempre... E eu estava, né? E aí eu acho que o divisor de águas disso foi quando eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu passei a noite inteira acordada, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, e por volta de 4 horas da manhã eu literalmente surtei. E eu comecei a gritar pela casa, e eu não conseguia parar, e tremia, e caí no chão, comecei a chorar sem parar. E aí as pessoas acordaram, minha mãe acordou e falou, o que tá acontecendo? Porque eu nunca tinha perdido o controle desse jeito, né? E aí, o que tá acontecendo? E aí eu fui atrás de
de procurar ajuda, enfim, psiquiatra, psicólogo, né, vencer preconceitos meus, que eu tinha muito preconceito com, quem toma remédio controlado vai ser viciado em remédio, enfim, vários estigmas que a gente, que colocam na gente durante a vida, né, e aí depois disso eu comecei, mas assim, no começo foi difícil, eu não aceitava que eu tinha que fazer terapia, apesar de saber, eu não aceitava, então eu neguei a fazer terapia, acompanhamento com psicólogo. Eu só fazia o acompanhamento com psiquiatra, tomava remédio. E aos poucos eu fui conhecendo pessoas e vendo situações em que me mostravam que eu precisava disso, realmente, que não era vergonha e que eu não precisava me preocupar com a opinião das pessoas. E aí, o que realmente fez a diferença para mim foi no começo do ano passado, quando eu sofri um acidente e eu fiquei 20 dias em casa e eu dependia das pessoas para tudo. Eu dependia das pessoas para ir no banheiro, eu dependia das pessoas para comer, para tomar banho, para me trocar, para fazer tudo. E aí eu falei, quão mesquinha eu tô sendo. Eu tenho a possibilidade de fazer um tratamento, eu tenho a possibilidade de me aperfeiçoar, de ser uma pessoa melhor, eu tenho o privilégio, não é nem oportunidade, eu tenho o privilégio de poder pagar uma terapia que muitas pessoas não têm. E eu tô me negando a fazer isso por medo, por vergonha, por medo do julgamento das pessoas. Eu falei, eu tô sendo muito mesquinha. Então, nesse dia eu falei, eu quero mudar, eu quero, né, melhorar. No sentido de que todos nós podemos ser pessoas melhores, mas nem todo mundo tem essa consciência e esse privilégio de poder reconhecer isso. E aí eu falei, não, eu preciso realmente fazer alguma coisa por mim. E quando eu fizer por mim, eu vou estar fazendo por outras pessoas também, né? As pessoas que estão em volta de mim. Porque ninguém é obrigado, né? A conviver com uma pessoa mal-humorada, uma pessoa teimosa, que, né? Enfim. E aí foi isso. E aí depois disso, que eu intensifiquei de verdade essa busca pelo autoconhecimento, por tentar ser melhor, né? Tô muito longe ainda, muito longe, muito longe. Mas tô aí, tô no caminho. É muito gratificante para mim ouvir, assim, seja qual pessoa for, ouvir se reconhecer, sabe? Que tá no caminho, que precisa melhorar, crescer, que precisa... Todo mundo tem ponto a melhorar, mas reconhecer isso é difícil, reconhecer isso é dolorido. Reconhecer que às vezes precisa de ajuda, como você falou, é muito difícil falar, meu, eu não tô bem, não sei o que tá acontecendo aqui, as emoções não estão reguladas, me perdi, preciso de ajuda. E as pessoas ao nosso redor entender também que a gente precisa de ajuda, acordar às vezes para falar, meu, ela de fato não tá bem, porque acho que ninguém quer acreditar que você não tá bem, porque nem você acredita, né? Então é um processo muito grande. E aí você falou 20 dias em casa e dependendo das pessoas, e eu imagino essa fase deve ter virado alguma chave, além dessa, né, de falar, eu preciso deixar de ser mesquinha, eu preciso deixar de ser teimosa. Alguma outra chave virou nesse sentido? Virou bastante, viu? Eu acho que a principal foi essa questão, né, do autoconhecimento e de buscar realmente o que me faz feliz, enfim, o meu propósito. E uma coisa que mudou muito, assim, que tem muito a ver com isso, né, é resgatar, não sei como colocar isso em palavras, mas resgatar quem era a Mariana que sonhava, quem era a Mariana que idealizava, que, poxa, eu sonhei, o que eu sonhei para minha vida, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, quando eu fiz 17 anos, que a gente entra no terceiro ano do ensino médio, sempre vem aquela pergunta, né? E agora, o que você vai fazer? O que você quer fazer? E eu sempre falei, não importa o que eu vou fazer, eu quero fazer algo em que eu vá influenciar a vida de alguém, que eu vá fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja uma pessoa. Mas eu quero que o meu trabalho faça a diferença, que mude vidas, que ajude pessoas, né? E eu demorei muito tempo para entender como fazer isso na engenharia. Eu só conseguia enxergar isso, por exemplo, em profissões, enfermagem, medicina, em que aquela coisa que realmente é do cuidado ali, né, do toque do humano.
E eu demorei para reconhecer como eu podia fazer isso dentro da profissão que eu escolhi. Então, por muito tempo, eu me vi perdida. Porque eu falava, isso aqui não tem nada a ver com o meu propósito. Isso aqui não tem nada a ver com o meu objetivo de vida. E aí, quando eu passei por esse processo, até foi por conta de uma amiga que me emprestou um livro. Nossa, e esse livro, assim, foi a chave. O nome do livro é Encantadores de Vidas. Ele é maravilhoso, maravilhoso. É do Eduardo Moreira, que ele é um economista brasileiro, e o livro é sobre o Nuno Cobra, que foi o preparador do Ayrton Senna, e do Monty Roberts, que é um americano que criou um método de dominar cavalos sem a violência. E aí, parece que foi uma coisa muito doida, parece que ela escolheu o livro a dedo. Porque o livro ele conta sobre um episódio em que ele passou por um acidente e ele precisou ficar dependente das pessoas. E eu lia o livro e eu chorava, e eu ria ao mesmo tempo, porque eu falava, ele tá falando de mim. E ali no livro, nesse livro eu me encontrei. Eu falei, eu entendi como eu vou fazer isso com a minha profissão. E aí nisso eu acabei descobrindo o Instagram de uma engenheira também maravilhosa, que é a Leila Brito. E no Instagram dela, eu entendi o porquê eu tinha escolhido essa profissão. E ali eu falei, cara, ela me deu a aula, ela me ensinou ali o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo. Tanto que eu comprei curso, fiz curso. Ano passado eu fiz muitos cursos, li muitos livros, porque aquilo me despertou tanto, sabe? Foi tão revelador para mim, tirou uma venda dos meus olhos, uma coisa que eu não conseguia enxergar, e foi assim, sabe? Então, eu acho que para esse ponto mudou muito a minha visão em relação à minha profissão e a unir a minha profissão ao meu objetivo, né? Tô arrepiado com o seu depoimento, muito bom. Se me permite falar, não só a sua profissão acaba influenciando na vida das outras pessoas. O fato de você se desafiar e vir aqui expor as suas fraquezas, os seus defeitos e a maneira como você quer crescer, a maneira como você tem crescido, também vai influenciar a vida das pessoas que vão nos ouvir. Porque esse realmente é o intuito. Mostrar que, cara, você teve um problema lá atrás e foi um sucesso. Você passou por ele e hoje você se torna uma pessoa ainda mais incrível do que já era antes. Então, mesmo não sendo na sua profissão, você consegue influenciar na vida das outras pessoas. Inclusive, isso, você ter citado sobre a depressão, hoje ainda é um assunto muito delicado. A maioria das pessoas não entendem que é uma doença e não entendem quando as outras pessoas precisam de ajuda e que precisa realmente ajudar. E é bom você compartilhar esse tipo de depoimento, porque pode destravar esse autopreconceito que outras pessoas possam ter com elas mesmas. Então, você com certeza influenciou a vida espero que de muitas pessoas que vão nos ouvir. Inclusive, uma vez eu assisti uma palestra de psicologia, e eu não lembro o nome do palestrante, infelizmente, mas essa frase ficou muito marcada na minha mente, de que quando as pessoas estão com dor no joelho ou fratura um braço, alguma coisa, elas vão ao médico para cuidar do corpo. Mas por que as pessoas não vão ao médico para cuidar da cabeça? E aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, cara, faz todo sentido. E sempre que eu posso, eu tenho que passar para frente, porque as pessoas precisam se cuidar, né? Não só do corpo, mas da mente também, porque é o conjunto completo. Sim. E a nossa mente reflete no nosso corpo, né? Automaticamente. É nítido. Eu percebo, assim, é muito nítido quando eu tô um pouco mais para baixo, ou que eu tô preocupada, ou eu tô ansiosa. Aí começa. O estômago dói, a cabeça dói a nuca. Começa a refletir no corpo. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a compreender também quais eram os meus gatilhos, né, que eu ainda tenho muitos e eu ainda preciso aprender a dominá-los, mas alguns eu já consegui compreender. Então, quando eu percebo a depressão, a ansiedade não tem cura, né, é uma coisa que você tem que todos os dias tratar e todos os dias ali se esforçar para vencer, né. Quando eu percebo que começa aquela recaída, hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso mais tomar remédio, né, porque, querendo ou não, isso desgasta bastante, né, o organismo, tem bastante efeito colateral. Apesar de ser muito bom, foi maravilhoso eu ter tomado, foi maravilhoso eu ter feito tratamento, porque foi o que me ajudou, o que me tirou, né,
Mas assim como todo remédio que você toma, tem algum efeito colateral, né? Eu tinha tontura, eu tinha dor de cabeça, enfim. Mas hoje, só de saber, de reconhecer as minhas reações, de saber como o meu corpo reage, eu já consigo falar, opa, preciso fazer alguma coisa por mim. Aí o que eu faço? Faço um autocuidado, né? Primeiro de tudo, eu marco uma sessão de terapia, já ligo, mando uma mensagem para minha psicóloga e falo, Denise, preciso de uma sessão. Aí ela já dá risada, porque eu falo assim, eu preciso de uma sessão que eu tô surtando. Aí ela fala assim, Mari, se todos os meus pacientes surtassem que nem você, tava tudo bem pra mim. Aí ela falou, eu vou marcar a reunião. E aí eu vou fazer algo por mim. Vou fazer um skincare, vou hidratar meu cabelo, sei lá, vou passar na maquiagem, tirar um monte de foto, postar no Instagram, pra dar uma inflada no meu ego, entendeu? E aí eu aprendi a como lidar com isso, né? E às vezes é difícil ainda, às vezes eu caio nas armadilhas, assim, e fico pra baixo, fico chateada, mas eu procuro sempre me fortalecer e lembrar que eu já passei por isso um dia, e que eu sei como sair disso sozinha, né? E se eu não consigo sair sozinha, eu ligo para alguém, eu chamo um amigo, eu mando mensagem, eu peço ajuda. De algum jeito eu procuro não entrar nesse buraco. Sobre essa questão do gatilho, eu acho que é outro ensinamento que você traz aqui, porque é muito comum as pessoas quererem lidar com o sentimento. Tô triste, vou lidar com o sentimento de estar triste. Mas não, tem que lidar com o que vem antes, né? Porque você teve um gatilho para ficar triste. E aí entender os gatilhos e, enfim, ou fugir deles, ou aprender a reagir aos gatilhos de forma diferente. Aí sim, começar a compreender o sentimento dessa forma, né? Porque ficar triste e tentar só fugir do sentimento triste, aí não vai a lugar nenhum, porque o sentimento é para ser sentido. Sim, e a nossa tendência, né, como ser humano, é sempre bloquear qualquer sentimento que cause desconforto, né? O nosso ego, ele tenta fazer isso, ele não quer sentir dor, ele não quer sentir desconforto, então ele não vai reconhecer, ele vai tentar bloquear. Ele vai bloquear o teu sentimento e ele vai fazer de conta que ele não existe, mas ele tá ali. E uma hora ele vem que nem uma avalanche. Então, é melhor cuidar quando você reconhece, opa, eu preciso tratar isso aqui agora, eu preciso fazer alguma coisa, sei lá. Ou que seja, qualquer outro sentimento, além da tristeza, raiva, né? Por que eu tô com raiva? O que a pessoa fez que me deixou com raiva? Por que eu não gostei? E aí, reconhecer isso e falar, não, o que a pessoa quis dizer foi isso e eu fiquei com raiva porque, sei lá, me despertou alguma memória, alguma lembrança que me deixa com raiva e passou, entendeu? E deixar aquilo fluir. Só que se você não consegue fazer isso sozinho, aí você precisa de ajuda, né? Que seja de um psicólogo, de um amigo, enfim. É muito diferente, né? A reconhecer não só os gatilhos, mas entender que a depressão não é uma tristeza. Não é só uma tristeza, porque triste, feliz, alegre, todo mundo fica. Mas uma pessoa que está com depressão, não. É algo que perdura, sabe? Teve um episódio que me marcou bastante, que quando eu fui no restaurante universitário da faculdade, eu sentei numa mesa, e aí antes de jantar, exatamente todas as pessoas abriram a cartela de remédio e tomaram o remédio. E aí, tipo, eu olhei aquilo, eu tava comendo, aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, tá todo mundo mal, sabe? É um choque muito grande, porque entender o que você precisa, entender, reconhecer esses sentimentos, e se olhar pro lado, pessoas que você nem imagina, tá ali, tá precisando de ajuda, aquilo para mim foi um divisor de águas, para entender ainda mais, para acolher ainda mais as pessoas, sabe? Porque, de fato, tinha pessoas ali que eu jamais imaginaria que estivesse passando por um problema sério. E eu acho que esse pudor quanto a remédio, quanto a terapia, quanto a doença, de fato, é o que a gente precisa falar cada vez mais. Porque cada vez mais as pessoas estão doentes, a gente está vindo de um período de isolamento que intensificou ainda mais isso, sabe? A gente precisa de afeto, a gente precisa socializar, e é muito importante falar disso e falar, não consigo regular sozinho, eu preciso ligar para minha terapeuta e marcar uma sessão. É exatamente isso. É exatamente isso. E é que você comentou bem essa questão da pandemia, né? E do isolamento social, enfim. Eu acho que isso foi uma coisa que mexeu com todo mundo. Não tem uma pessoa que não vai sair
diferente disso, né? Seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Espero que a maioria pro lado positivo. Mas isso é muito verdade. Isso foi uma coisa também que me desafiou muito esse ano, que foi lidar com o home office. Nossa, eu nunca me imaginei trabalhando no home office. Nunca, porque eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a procrastinar, né? Eu nunca me imaginei trabalhando em casa com a minha cama do lado e não deitar nela. Eu nunca imaginei isso. E eu fiquei surpresa de ver o quanto eu consegui, né? De ver como eu consegui lidar com isso. E falar, eu acordo no horário do meu trabalho, eu trabalho o tempo que eu preciso trabalhar, eu não cedo às tentações de deitar na minha cama e ficar lá sem fazer nada, né? Eu realmente estou aqui agora. Claro que às vezes vem aquela sensação da ansiedade que a novidade, né, aquilo que é o novo, que você não conhece, a insegurança, ela te faz querer procrastinar, né? E algumas vezes eu me peguei nesse dilema, né, de me deparar com uma situação diante de um cenário novo, que eu nunca tinha vivido, que era o home office, não saber como fazer isso de home office. E aí eu falava, então depois eu faço. Mas uma hora eu ia ter que fazer, né? Depois eu faço. Isso não é tão importante, então eu vou fazer outra coisa aqui que é mais importante, mas eu tava me enganando, não é que não era importante, é que eu não queria ter que lidar com a necessidade de reaprender a fazer aquilo, né? E só que uma hora vinha, porque chegava um e-mail, né? Um WhatsApp me cobrando, já fez isso, já fez aquilo, e aí você tem que ir lá, ó. E aí eu aprendi a lidar com isso, ainda estou aprendendo, porque é difícil, né? Todos os dias são desafiadores. Mas eu fiquei até surpresa de ter me saído. Eu considero, né? Não sei a opinião das outras pessoas em relação a isso, mas diante do que eu me conheço, das dificuldades que eu imaginava que eu teria no home office, eu considero que eu me saí bem. Genial. Tem bem lá no comecinho, eu quero falar agora de um sentimento bom. Você falou que você se considera uma pessoa mimada e que quando você quiser você pode ligar para sua avó e falar, vó, faz um doce de abóbora. Qual é o seu doce favorito? É o seu doce favorito dela? É a sua comida favorita dela? É o meu doce favorito dela. Na verdade, são dois, né? O meu doce favorito da vida é brigadeiro. Sempre. Qualquer lugar. Se você quiser me deixar feliz, é trazer um brigadeiro para mim. Eu amo brigadeiro. Mas eu tenho dois doces que são meus favoritos da minha avó, que é o doce de abóbora, que eu amo de paixão. Nossa, ninguém faz um doce de abóbora que nem ela. E a litria, que é um doce de macarrão. É engraçado que as pessoas falam, nossa, doce de macarrão, mas é um doce de macarrão, aquele macarrão ninho, sabe, que é bem fininho. É um doce com macarrão, leite, ovo, gemas de ovo, né, e canela. Nossa, é perfeito, perfeito. Quando ela faz, eu como uma travessa sozinha. Muito bom. Você tem alguma história boa em volta desse doce de abóbora ou desse doce de ninho? Doce de macarrão. Na verdade, assim, a memória boa que eu tenho é o doce. É ela. Porque a minha avó, ela me criou praticamente, né? Minha mãe ia trabalhar e eu ficava na casa dela. E eu sempre lembro dela indo no mercado quando eu tava lá e eu falava, tô com vontade de comer um doce. E aí ela ia lá no mercado, comprava abóbora, descascava, colocava lá. E eu tava lá na sala, eu nem vi ela fazendo, e daqui a pouco só subiu o cheiro. O cheirinho do doce de abóbora. E assim, o que me faz ter uma boa memória desse doce é assim, eu não como coco ralado. E a minha avó, ela faz esse doce com coco ralado. Então, toda vez que ela faz esse doce, ela faz um separado pra mim, porque eu não como. Então, é aquele momento privilégio Mariana, entendeu? Especial para a Mariana, porque ela faz um pouco só pra mim, pelo fato de eu não comer o coco. Então, é mais essa memória mesmo do cuidado, né? Do carinho que ela tem, enfim. Reconhecer afetos. Minha avó é tudo. Inclusive, a foto dela tá aqui, ó, bem na minha frente. Eu tenho um painel aqui de fotos, tá? Eu abraçadinha com ela. Muito bom.
Mari, você falou da descoberta da engenharia, né? A engenharia como ferramenta de mudar vidas. E você acha que a faculdade poderia ter trabalhado um pouco mais essa paixão nas pessoas e como trabalhar e como incentivar outras pessoas que às vezes estão na faculdade, principalmente no curso, escolher um curso, aí você acorda 3 anos depois e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Com certeza eu acho. E eu acho que além disso, eu acho que vem antes da faculdade, né? Hoje até no trabalho a gente teve um workshop, a nossa diretoria, o pessoal do RH tem feito um workshop com a gente, e o assunto hoje foi sobre isso, né, relacionamentos, autoconhecimento, e aí eles passaram um vídeo de uma senhora falando, uma senhora bem humilde, né, que falando que a felicidade para ela é ela saber que ela tem um par de chinelo e uma pecinha de roupa para vestir, e que se chover e levarem todas as coisas dela, ela vai estar feliz porque ela sabe que no dia seguinte vai vir alguém para ajudar ela. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que são infelizes no que fazem, infelizes na vida, porque elas foram, de alguma forma, contaminadas com essa necessidade do sucesso. E ter o sucesso, ter o dinheiro como sucesso, né? E uma vez perguntaram, não lembro quem foi, que perguntou pra mim, acho que foi meu irmão, ele perguntou pra mim, engenharia dá dinheiro? Aí eu falei pra ele, Murilo, quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto a gente tem que trabalhar. Então, nada vai te dar dinheiro se você não trabalhar. E essa imagem deturpada, contaminada do sucesso, faz muitas pessoas escolherem profissões em que elas não são felizes. Então, eu acho que, além da faculdade incentivar isso, vem antes, vem da educação que os teus pais passam dentro da tua casa, da instrução que os teus pais dão para você. O que é sucesso? O que é o sucesso para você? Sabe? Tem muita gente que eu vejo pessoas talentosíssimas no esporte, na arte, na música, que abandonam esse talento, abandonam esse sucesso por uma imposição de que o sucesso é o dinheiro. E como se essas pessoas não pudessem ganhar dinheiro. Porque são profissões que muitas vezes as pessoas colocam, marginalizam, né? Colocam de uma forma como se aquilo não fosse importante, como se não fosse o essencial. É o que eu falo, a vida não é feita de direito, engenharia e medicina, né? As pessoas têm essas 3 profissões como o ápice do sucesso. Não. Não é, a vida não é feita disso. A gente não vive sem a arte, a gente não vive sem a gastronomia, a gente não vive sem a ciência, sem a pesquisa, enfim. Tudo é importante, tudo é necessário. E acho que esse momento dessa instrução dentro de casa, desse direcionamento que os pais passam para os filhos, é a chave de tudo. É você não projetar no teu filho as tuas vontades, não projetar no teu filho as tuas frustrações, porque muitas pessoas, muitos pais projetam no filho o que ele é frustrado na vida. Eu queria ser um engenheiro, não consegui, então o meu filho vai ter que ser um engenheiro. Não, ele vai ter que ser o que ele sentir que ele precisa ser. Aí essa coisa de, fez 17 anos, fez 18 anos, tem que entrar na faculdade. Eu sou totalmente contra isso. Porque com 17 anos ninguém tem capacidade de determinar o que quer ser pro resto da vida. Ninguém tem. É lógico, algumas pessoas, né, têm já desde pequeno tem essa paixão, já sabem o que querem. Mas a grande maioria não sabe. As pessoas estão perdidas, é um mundo de informações. Você olha tanta coisa, é tanta possibilidade do que você pode ser, do que você pode fazer. Como é que você quer exigir de um adolescente que não, sabe, que tá vendo meme na internet ainda. E eu ainda vejo com 24 anos e compartilho vários. Como é que você quer exigir de um adolescente que ele tome uma decisão tão importante? Se nem quando você é adulto você consegue tomar decisões tão importantes assim. E aí eu vejo várias pessoas em faculdades, em profissões frustradas, porque não queriam fazer isso. Porque fizeram por uma imposição, porque a sociedade disse que para ela ter sucesso, ela tem que fazer faculdade, se formar aos 23, 24 anos, entrar numa pós-graduação, ter uma casa antes dos 30, casar com o marido perfeito, com a esposa perfeita, ter 2 filhos, é um modus operandi, aquele roteirinho que não funciona, não é desse jeito, né? Enfim,
Em questão da faculdade, que você perguntou, sim, eu acho que a faculdade poderia, sim, incentivar isso de uma forma muito mais clara, né? Porque a faculdade, você chega lá, ela cospe, né, o conteúdo para você. É aquilo. Ela vai jogando. Se você entendeu, se você se conectou com aquilo, se você absorveu aquilo, não é uma preocupação. Porque a maioria das universidades está preocupado com o final lá, quantos alunos vão se formar, quantos alunos vão sair daqui e usar isso, seja... Eu estudei em faculdade particular, mas eu acredito que a pública não seja tão diferente disso, porque eu conheço pessoas que fizeram pública e reclamam das mesmas coisas, né? Que é essa falta dessa conexão, né, de se conectar com o aluno. É claro que você não pode esperar que um professor que tem uma sala de 40, 50 alunos vá se conectar com cada um, mas eu vejo que tem muitas pessoas que estão ali no automático. E às vezes você não reconhece muito bem, porque se eu fosse... É o que eu falo, dos 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu não enxerguei o meu objetivo. Eu não enxerguei o meu propósito. E eu fiquei 5 anos na faculdade, eu passei por diversos professores. Eu fui enxergar o meu objetivo depois de quase 2 anos de formado. Lendo um livro e olhando o Instagram. Exatamente. Que... Uma coisa que eu nunca imaginei. Então, são coisas, né, que poderiam ser incentivadas desde sempre, né? É uma coisa que eu tiro até como exemplo, você falou do livro agora, o hábito da leitura. Cara, como que você quer que um adolescente, 16, 17 anos, que ele entenda Gil Vicente, Clarice Lispector, que é uma literatura extremamente rebuscada e difícil, que hoje com a idade que eu tenho, eu preciso ler com calma e fazer anotações e pesquisar. E aí você quer entupir um adolescente goela abaixo com um monte de livro que é difícil, né? E aí, quando ele ficar maior, mas os jovens estão perdendo o interesse na leitura. Livrarias estão fechando, é claro! Como que você vai despertar o interesse na leitura de um jovem que você manda ler O Alto da Barca do Inferno? É um livro ótimo, mas é extremamente difícil de compreender. Né? E é muito disso, né? A régua tá muito alta. Não é que a gente tem que diminuir o nível, não é isso, mas a gente tem que mostrar as coisas de uma outra forma. A régua tá muito alta. E aí a gente vê um monte de jovem hoje se frustrando, sabe? Perdido, infeliz, com escolhas. Não é à toa que várias pessoas estão com depressão, estão com ansiedade, estão tomando remédio, que nem a Sabrina falou. Porque as pessoas colocam a régua lá em cima e querem exigir da juventude uma coisa que nem os adultos conseguem aplicar. E essa mudança, né? Você tocou no ponto do 17 anos e entender que o mercado de trabalho não é a mesma coisa, né? Quem imaginou que o social media ia ganhar mais que um médico, às vezes, mais que um engenheiro. Então, essa ideia do sucesso da sua criação, trabalhar, eu acho que tem um conflito de geração aqui muito grande, de entender que a pessoa passar o dia fabricando meme, agora é uma profissão. Exato. E é uma profissão bem remunerada, sabe? Digna, né? Porque tá fazendo as pessoas rirem, não é uma profissão que você descarta, é uma profissão digna. Exato, exatamente. Com certeza. E sem dúvidas, a questão de falar assim, com 17 anos você não tem idade de poder escolher alguma coisa e tem outras profissões. E se o cara quiser ser filósofo, ele pode ser o Mário Soares de Cortella, sabe? Não é porque foi filosofia que a gente falou de cursos que não são tão bem vistos que o cara não vai ter sucesso. Às vezes esse é o sucesso do cara. Se o sucesso for ela ter um chinelo, uma roupa, esse é o sucesso, entendeu? A individualidade de cada pessoa, sabe? Acho que falta um pouco de empatia no mundo nesse sentido, de falar, cada um com a sua vida. É óbvio que a gente quer que todo mundo tenha as condições necessárias, condições básicas atendidas, mas que às vezes o cara não está feliz dentro de um carro, dentro de um apartamento de alto padrão, um varanda gourmet, e tá tudo certo. E se for a felicidade dele também, isso tá tudo bem também, sabe? Exato. Exatamente. Eu acho que falta nas pessoas parar de tentar enxergar a si mesmo nos outros, né? Nesse sentido de cobrança. A gente precisa, sim, se enxergar nos outros no sentido de saber que somos
pessoas com qualidades e defeitos e que com erros e acertos, né? Mas no sentido de que você não é igual a mim. As tuas experiências de vida não são as mesmas que as minhas. O teu mapa mental, o teu filtro mental é totalmente diferente do meu. Então, os teus desejos, os teus anseios são totalmente diferentes dos meus. E eu não posso esperar, eu não posso impor à Sabrina, ao Felipe, que queiram as mesmas coisas que eu quero. Eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar sendo uma pessoa extremamente egoísta, individualista, né? E não é esse o objetivo, né? A gente tem que pensar sempre em respeitar a individualidade de cada um. E aí, eu acho que a partir do momento que a gente aprender a respeitar a individualidade de cada um em qualquer âmbito que seja da vida, eu acho que aí sim a gente vai atingir o ápice da humanidade. Porque enquanto a gente não entender isso, as coisas ruins que acontecem vão continuar acontecendo, né? Seja o que for. Preconceito, homofobia, o racismo, a falta de respeito, tudo que a gente tem de ruim é por isso, porque a gente não enxerga que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm experiências diferentes, têm vivências diferentes. Eu espero que isso aconteça, mas infelizmente eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque até a gente enxergar a individualidade de cada um no próximo, a gente ainda tem que enxergar a nossa individualidade e ainda tem muito caminho para percorrer para cada pessoa enxergar a sua própria individualidade, se aceitar realmente como é. Não preciso mudar aqui o meu jeito para outra pessoa me aceitar. Cara, é só você ser você, vai ter quem você agrade, vai ter quem você desagrade, você não precisa ficar se moldando para agradar a cada pessoa que passa na sua vida. É você e pronto. Passou, gostou? Fica. Passou, não gostou? Sai. Tem tanta gente no mundo, não tem por que a gente ficar se moldando para ficar agradando um ou outro. Então, até a gente enxergar que cada um é cada um e se enxergar como indivíduo, aí sim a gente vai começar a enxergar os outros como indivíduos também, porque ainda está longe da gente se respeitar para poder respeitar o próximo. Né? Sim, com certeza. E aí eu acho que isso entra na questão do autoconhecimento, né? Para mim, a visão que eu tenho dessas ações que refletem de uma forma tão negativa na vida de outras pessoas, a principal questão é a insegurança. Se a pessoa que não tem segurança no que ela é, no que ela acredita, né, nos ideais dela, ela projeta nos outros essa insegurança. Então, para você vencer isso, você tem que se conhecer. É o autoconhecimento, é você saber quem você é. O que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Quando você reconhece isso, você não vai ou vai minimizar a forma como você projeta isso nas pessoas. Né? Porque você está querendo cobrar de outra pessoa uma coisa que você não é. Exatamente. A coragem de não agradar e a coragem de se reconhecer, né? Costurar cada ferida, olhar para dentro, olhar para fora, olhar as pessoas ao redor, porque se desvincular de um grupo, seja ele qual for, é difícil também, né? Seja o vínculo com a família ou algum conceito que você foi criado e que não é certo. Se desvincular disso tudo dói, né? Machuca. E às vezes é a coragem de fato, a coragem de não agradar quem está do seu lado, seja quem for. E a gente precisa trabalhar essa segurança, enfim, muita terapia, muito autoconhecimento. Eu acho que tem muita gente que precisa se reconhecer. Então, mais uma vez, reforçando tudo que a gente disse, que trazer esse ponto de que a terapia é essencial, de poder olhar para dentro, e assim, seja qual for o meio de terapia, óbvio que como profissional é sempre melhor, mas às vezes é você parar, refletir, né? Pegar um momento com você e falar, isso não tá legal na minha vida, eu posso mudar, como que eu posso mudar? Não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Enfim, vários pontos que a gente tem que trabalhar, se reconhecer e dói, né? Essa dor é normal, então é melhor aquilo que a gente, aquele clichê, né? E o clichê só é clichê porque é verdade. Então, é a dor do crescimento ou a dor de ficar no mesmo lugar, né? É a dor necessária. Chega uma hora que essa dor começa a ficar até gostosa. Sim. Porque vira desafio, né? Deixa de ser dor e passa a ser desafio. Um alto desafio. Fala,
Quem disse que eu não consigo fazer isso? Eu consigo sim. Então eu vou fazer. Né? De início aquilo ali vai doer, porque você vai ter que enfrentar barreiras e vencer medos e inseguranças, mas quando você consegue, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, porque você venceu a você mesmo. Tem desafio melhor do que esse? Exatamente. A gente tirando as nossas próprias barreiras mentais. Ontem eu terminei de ler um livro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ele conta a história do porquê o elefante de circo não foge. Por mais que ele conseguiria derrubar a árvore, né? Tá preso ali só numa cordinha. Quando o elefante ele ainda é um bebê, ele é amarrado numa árvore e ele tenta fugir e não consegue porque ele ainda é um bebê. Só que quando ele cresce, ele já cresce achando que nunca vai conseguir derrubar a árvore porque ele não tem força o suficiente. Então ele nunca mais tenta, porque ele já tentou muito e sabe que não vai conseguir. E isso, com certeza, a gente tem as nossas cordas e as nossas árvores que demora, né, para a gente enxergar e conhecer e conseguir romper essas barreiras mentais que a gente mesmo criou ou criaram para a gente ao longo da vida. Sim, são as nossas crenças limitantes, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver que esse é um assunto que tem surgido, tem sido colocado muito em pauta, né, ultimamente. Porque eu olho, assim, as gerações para trás, a geração da minha mãe mesmo, eles têm muitos bloqueios, né? Que não foram tratados, que não foram conversados. E até às vezes quando você tenta acessar isso de alguma forma, através de uma conversa, já vem aquela retranca, né? Ah, Mariana, vem falar disso. Ah, não sei o quê. E é muito disso, né? Muito da geração. Você vê nítido, assim, o comportamento, como muda de geração para geração. E às vezes a gente até vê na internet, né? Ah, isso é mimimi. Ah, só fala disso agora. Ah, essa geração tá muito chata. Ah, nossa, essa frase pra mim é o auge. Essa geração tá muito chata. O que é chato? É você aprender a ter respeito pelas pessoas? É você aprender a ter empatia? Sabe? É você saber que não é qualquer coisa que você vai falar que vai ser escutada, ouvida de uma forma agradável, né? Enfim, o que é ser chato? E eu fico feliz de ver que cada vez mais esses assuntos têm vindo à tona, porque é importante, sim, trazer isso. E é uma mudança de chave, eu acho que na geração mesmo. A geração que está vindo agora vem, como dizem os jogadores, a base vem forte, né? Então, muito forte isso. Muito bom. Pior que essa defesa do... Acho que o pior termo que inventaram foi o mimimi, porque hoje é tão difundido esse termo para se defender dos seus próprios preconceitos, dos seus próprios bloqueios, que é tão usado, e não precisa nem ser tão mais velho, às vezes não tem nem 40 anos, e utiliza esse argumento, assim, à torta e à direito, e, pô, a gente só quer ajudar as pessoas, porque a gente sabe que esse bloqueio delas, além de atrapalhar a vida de outras pessoas, enfim, com preconceitos, por exemplo, atrapalha a própria vida dela, porque às vezes ela deixa de fazer algo que ela poderia ser mais feliz e ela se bloqueia para novas experiências porque ela mesmo fica, não, juventude mimimi. E é isso. E às vezes a pessoa nem concorda com aquilo que ela tá falando. Ela tá falando para ser aceita. Porque no meio em que ela convive, o pensamento das pessoas é aquele. Então, se ela for diferente disso, nossa, tanto que na minha família, eu sou a militante. Ah, ela vem a Mariana com esses assuntos, vem querer militar aqui. Mas eu vou bater na tecla do que eu acredito, do que eu acho, né? E é difícil isso, porque quando a pessoa ela é criada no meio em que a criação dela ali é aquela criação, né? Enfim, regada de preconceito, regada de estigmas, de estereótipos, para ela se sair disso, e às vezes ela nem concorda com aquilo que ela tá falando, mas para ela reconhecer e assumir uma postura diferente disso é doloroso, vai ser doloroso porque ela vai enfrentar várias pessoas do convívio dela, né? Ela vai ter que bater de frente com o pensamento de outras pessoas. E às vezes ela não quer se indispor, ela não tá afim daquela indisposição, então ela segue ali propagando aquele discurso, aquele pensamento para sempre, até o dia que ela cair na real ou não, ou vai morrer assim. Exato. Por muito tempo eu tentando, né,
não militar, porque aí também coloca esse termo militar como algo pejorativo para quem está tentando fazer algo certo. Mas por muito tempo eu demorei para entender que essas pessoas estavam dentro do bloqueio delas, e aí eu parei de discutir e tentar mostrar para elas que há um outro caminho que não a discussão para chegar no denominador comum. E aí começou a surgir muito mais efeito, porque eu vejo que esses assuntos hoje é tratado muito com o extremismo. A pessoa que já alcançou a maturidade que ela gostaria de alcançar, debatendo fortemente com a pessoa que não alcançou ainda o que ela deveria ter alcançado. E aí fica por isso, né? Exato. Aí fica um diminuindo o outro, mimimi, militante, e o outro diminuindo o outro, falando, você é burro, você é ignorante, você é isso e aquilo. E aí não chega nem para um lado e nem para o outro. Então, não ajuda nenhum dos lados, né? A melhor forma de você combater esse tipo de coisa é o exemplo, né? Como é que você quer dar o exemplo de que você é uma pessoa evoluída, que você é uma pessoa que abomina preconceitos, se no meio de uma discussão você xinga outra pessoa de burro porque ela não tem a mesma visão que a sua? Você tá dando um exemplo totalmente contrário. Exato. Você tá sendo o oposto do que você quer mostrar, né? São então, as bolhas, né? Exato. Tem pessoas que se acham alecrim dourado, né? Porque, eu sou, sei lá, não tenho nada contra, gente, pelo amor de Deus, mas, sei lá, a pessoa é vegana, acorda 4 horas da manhã pra meditar, corre na praia. Cara, acho super legal, acho maravilhoso, inclusive queria. Mas tem pessoas que se acham extremamente especiais por fazer isso e colocam quem não faz isso como se fosse a escória da humanidade. Nossa, como assim você come carne? Como assim você dorme até meio-dia num sábado de sol? É um absurdo. Mas aí a gente entra naquilo, né? Na discussão que a gente estava anteriormente. Você não precisa querer reconhecer no outro aquilo que você é. Basta você respeitar o que a outra pessoa é. E seja um exemplo. Se for da vontade dela, se for bom para ela, um dia ela vai seguir teu exemplo. Um dia ela vai, poxa, que legal. Fulano é vegano, né? Posta umas coisas legais no Instagram, né? Sobre, vou pesquisar, vou descobrir o que é. É o respeito da individualidade, né? Gente, nada contra veganos, pelo amor de Deus. Amo de paixão, mas é só um exemplo, né? Porque tem pessoas que se colocam no pedestal, né? Por ter ações que são ditas como evoluídas, enfim. Exato. O que me ajudou bastante a enxergar mais a individualidade do próximo foi uma frase do Nietzsche, que ele fala: quando você se define como homem, você define todos os outros homens. Quando isso bateu na minha mente, me veio diversos exemplos. Por exemplo, se eu me defino como uma pessoa saudável porque eu treino, logo eu defino que as outras pessoas que não treinam como alguém que não é saudável. E aí eu comecei a enxergar isso para tudo. Se eu acho que o meu sucesso hoje é, sei lá, ler um livro por dia, eu vou achar que as outras pessoas não têm sucesso porque elas não leem um livro por dia. Então, ter entendido essa frase fez com que eu enxergasse, as outras pessoas também se definem da maneira que elas querem. Então, elas também vão me julgar a partir do que elas se definiram. Então, é só eu não julgar ninguém e eu me definir do jeito que eu quero. E aí fica tudo muito mais fácil, né? Exatamente isso. Eu vi um texto, eu não lembro o autor do texto, eu posso até procurar depois e passar para vocês, mas essa questão que eu comentei, né, do alecrim dourado, foi um texto que eu li uma vez de um cara falando que se você tem qualquer ação, qualquer boa ação que você tenha, né, de melhoria que seja para você, esperando que as outras pessoas vão te enaltecer por isso, né, e vão te enxergar como uma pessoa extremamente evoluída, e você faz questão de expor isso, você não está fazendo isso por você está fazendo isso pelo seu ego. Para mostrar que você é melhor do que os outros porque você faz determinada coisa, né? E foi isso que eu quis dizer anteriormente, né? Naquela questão do acordar cedo, do correr na praia, enfim. Tem pessoas que vão porque amam, porque gostam, e eu acho o máximo, eu acho muito legal. Eu queria eu ter disposição para acordar 4 horas da manhã para ir correr. 4 horas da manhã eu tô roncando horrores aqui na minha cama. E eu acho incrível quem faz isso, né? Mas é bacana quando a pessoa faz algo porque ela se sente bem, porque ela tá feliz, não procurando uma aprovação, né, das outras pessoas. E a linha é muito tênue, né? De querer mostrar para os outros querendo uma aprovação ou querer mostrar para os outros
querendo influenciar as outras pessoas a conhecerem novas experiências. Isso. A linha ali é muito, muito próxima de um lado do outro do muro. Influenciar sem ser invasivo, né? Exato. Sim. E assim, não importa, né? Acho que não importa a hora que você acorda, mais o que você faz quando tá acordado, né? Sim. Então, se faz sentido você dormir, 4h30 ainda tá dormindo, tá tudo bem, sabe? Entra naquele ponto de novo, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Respeita a individualidade, respeita tudo. Enfim. É isso mesmo. E é até a ideia do projeto, né? Que, querendo ou não, eu e a Sabrina, a gente acaba tendo uma visão muito próxima do que a gente acredita como sucesso. E a gente está ampliando essa visão, tentando trazer outras pessoas com diversas outras visões de sucesso, para mostrar que sucesso é o que cada um quer realizar e realiza, enfim, o que vai deixar cada um feliz. E a gente agradece por hoje você mostrar a sua visão de mundo, porque pode mostrar para outras pessoas que não conhecem a maneira como você enxerga e ela pode querer, ou pode mostrar para ela que o que ela já enxerga como sucesso para ela, que é diferente do seu, e ter mais certeza do que o que ela quer é o que ela precisa. Então, compartilhar as experiências de sair um pouco do padrão, né? Porque hoje na internet o que acontece ou é rico, ou é rico e tem muito seguidor no Instagram, ou só tem muito seguidor no Instagram e ainda paga de rico. E aí fica todo mundo achando que sucesso é isso. E, pô, não dá para mostrar para 7 bilhões de pessoas que sucesso é isso, porque não dá para todo mundo ser rico monetariamente, não dá para todo mundo ter milhares de seguidores no Instagram, porque ninguém tem tempo para ficar olhando tudo de todo mundo. Então, a gente precisa fugir um pouco desse padrão, porque deixa a sociedade doente, né? Sim. As pessoas, elas colocam um padrão, elas estabelecem um padrão de sucesso, não que ele seja inalcançável, mas ele é contaminado, né? Eu não gosto de usar a palavra tóxico, não gosto de usar essa palavra, mas é um padrão que é contaminado. E aí você fica tão vidrado naquilo, olhando só o topo, que você esquece de valorizar o quanto você conquista todo dia, né? Eu vi um vídeo no Facebook outro dia, eu achei tão lindo esse vídeo, mas tão lindo. É uma menininha, ela deve ter, sei lá, uns 2 anos. E ela tá com uns blocos de... uns cubos, né? Provavelmente deve ser ali de algodão, espuma, sei lá. E aí ela vai empilhando, né, esses blocos, e a cada bloco que ela consegue empilhar, ela grita, e ela vibra, e ela olha pra mãe, e ela chega e faz assim com os bracinhos, sabe? Tipo, de felicidade, porque ela conseguiu empilhar um bloco de espuma. E aquilo pra ela é tudo, é maravilhoso. Ela ter conseguido empilhar mais um bloco de espuma, até chegar a uma altura que tava um pouquinho acima da altura dela. Quando eu vi esse vídeo, eu comecei a chorar, porque eu achei é uma pureza tão grande, e é tudo. A gente cresce, parece que a gente perde essa coisa que é da essência, que é o natural, né? A gente esquece de vibrar pelo que a gente conquista todos os dias. São pequenas conquistas, né? Para mim, uma conquista que eu tive o ano passado, por exemplo, foi porque eu perdi o medo de dirigir. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu tenho carta há 5 anos. E eu comprei moto logo que eu tirei a carta, e eu não dirigia carro, e eu tinha pânico. Eu sentava na frente do volante, eu me tremia, suava frio, chorava. E aí eu fiz um curso daquele de pessoas habilitadas, né? E eu perdi o medo totalmente. Hoje eu ando na estrada, eu subo morro, ando na chuva, ando de noite, ando ouvindo música, coisas que eu nunca me imaginei fazendo há um ano atrás. Então isso pra mim foi um sucesso, foi maravilhoso eu ter perdido o medo de dirigir. E é isso, né? É a gente vibrar com as pequenas conquistas, com as coisas que a gente às vezes deixa passar batido por estar tão vidrado no troféu, né? Que a gente coloca como troféu e que daqui a pouco já não é mais, porque quando a gente conquista, a gente vai lá e coloca um outro, né? E fica esse ciclo sem fim de cobranças e, enfim, claro que você ter ambição e ter metas é maravilhoso, desde que isso não te torture, né? E a gente coloca isso de uma forma tão prejudicial para a nossa saúde que a gente deixa de aproveitar o processo, deixa de curtir o processo ali do conhecimento, da sua descoberta,
porque cada conquista é uma descoberta nova, né? Você passa, trilha diversos caminhos, conhece diversas pessoas até chegar lá. E às vezes a gente deixa de aproveitar isso. Bom demais, Mari. Mais uma vez, reforçando um pouco a ideia do projeto, sabe? De mostrar, porque em nenhum momento a gente chegou aqui e falou: olha, a Mari, engenheira, que trabalha no lugar tal, faz pós-graduação, faz isso, faz aquilo. Não, em nenhum momento, sabe? Você, como você citou as três profissões, né? Direito, medicina e engenharia, está ali em uma profissão que é colocada como acima das outras, e não é assim. Em nenhum momento eu cheguei, foi natural, sabe? Porque é isso, o sucesso foi a conquista, o sucesso é você chegar lá. Então, eu agradeço demais ter topado conversar com a gente. E, assim, talvez, para fechar um pouco, eu gostaria de saber se você se olhasse no espelho, olhasse sua antiga versão no espelho, uma Mari mais nova, o que você falaria para ela, assim, com tudo que você já passou? Fala, minha filha, vem aqui, deixa eu tirar o braço, o que você faria ou falaria? Olha, eu acho que eu não pediria para ela fazer nada diferente do que ela fez. A única coisa que eu falaria é talvez para ela reconhecer e olhar um pouco mais para quão grandiosa é a vida, quão grandiosa é o dia, né? O nascer do dia, é aquele despertar. Isso é tudo, né? Quando você entende isso, que cada dia é uma nova chance. Olha eu aqui falando clichês, mas é verdade, né? Cada dia é uma nova chance, que cada dia é uma nova oportunidade, as coisas são diferentes, né? Por mais que às vezes você vai ter aquele dia de merda. Teve um dia de bosta, um dia horrível, perdão pelo palavreado. Um dia que não foi produtivo, um dia que, eu não fiz nada, que eu tô cansada, sabe? Mas o dia seguinte tá aí. Tá tudo bem, vai deitar, vai descansar, não foi um dia bom. E faz parte, não se cobra. Acho que a única coisa que eu falaria pra Mariana do passado é isso, não se cobra. Não queira ser perfeita 24 horas por dia, porque isso não existe, a perfeição não existe, né? E tá tudo bem se você tiver um dia ruim, tá tudo bem se naquele dia você resolveu que você queria dormir o dia inteiro. Claro que, né? Não digo assim, um final de semana. Eu tenho que ser super produtiva no sábado. Então eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir na praia, porque tá sol, e se eu não for na praia eu não vou aproveitar o dia. Tá tudo bem se você quiser aproveitar o dia dormindo. Então não se cobra de uma produtividade que vai te fazer mal. Não coloque metas no teu lazer. Não coloque metas no teu momento de descanso, né? Isso acho que é a pior coisa que você pode fazer é isso. E, enfim, seria esse conselho. Mas fora isso, eu acho que eu não pediria para ela fazer nada diferente. Porque tudo que eu passei foi o que me trouxe aqui e o que vai me levar ainda mais adiante. Isso só mostra ainda mais a sua maturidade em relação a tudo que você já passou. Mari, muito obrigado por você ter aceito o convite. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma página para seguirem? Alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo fazerem? Eu acho que eu falei bastante, né? Mas eu gosto de falar, viu? Vocês escolheram a pessoa, eu adoro falar, falo muito. Olha, pegou pesado agora essa pergunta final, hein? Falei, e agora eu não sei o que falar. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente sempre buscar, às vezes a gente não vou falar de nada específico, né? Mas às vezes a gente está tão focado em notícias, em coisas que não agregam, sabe? Que vão trazer sentimentos ruins. É claro que é importante a gente estar conectado e saber o que está acontecendo no mundo para não sermos pessoas alienadas, né? Mas tentar focar naquilo que é bom, sabe? Ver o lado bom das coisas, de fato. E enxergar realmente o que tem de melhor em cada situação. É claro que a gente não pode fechar os olhos, tem muita coisa ruim acontecendo por aí, né? Muitas injustiças, a gente tem que brigar por isso, tem que lutar por isso. Mas a gente não pode pensar que o mundo é só isso, né? Não é só isso que existe. E eu acho que trazer nesse momento, eu acho muito importante a gente trazer
essa energia de positividade, de acreditar que as coisas podem ser diferentes, apesar da humanidade muitas vezes testar a nossa fé e dizer assim, eu não acredito mais no ser humano. Mas a gente não pode deixar esse sentimento contaminar, porque tem muitas pessoas boas fazendo muitas coisas boas por aí. Basta a gente mudar o nosso filtro e a nossa ótica, né? E ver para onde a gente está olhando, o que a gente está enxergando. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram, e esse foi mais um Desconhecidos Podcast, com a Mariana Andrade, mais um exemplo de sucesso, e para inspirar você que sucesso é o que você quiser que seja sucesso. Então, muito obrigado.